Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Galera, hoje continuamos a nossa série, a nossa parte 3 do vídeo, que vai falar um pouquinho sobre as notas de medicina. Então, a gente está tentando trazer as informações que são necessárias para que você tenha, né, uma escolha adequada quando você fizer o SISU, que nós vamos estar aqui fazendo, claro, nossas lives para ajudar você. Você que já fez o Enem, né? Ontem foi a última prova, aspas, do Enem, já que quem fez segunda aplicação, o pessoal PPL, o pessoal da isenção das cotas que conseguiram, fizeram a prova no domingo passado e ontem, né? Então, consequentemente, está todo mundo agora ligado, né, na saída da nota, né, na divulgação da nota, que vai acontecer em fevereiro, e logo depois o SISU. ProUni, FIES ainda está, né, estruturado, mas a gente vai estar aqui informando tudo para vocês. Bom, vamos lá, porque hoje tem um estado, nem uma região, é um estado especial para vocês, o estado de Minas Gerais. Para você ver a dimensão que tem Minas Gerais, a gente não conseguiu colocar todas as universidades, tá? Mas conseguimos muitas informações importantes, por isso que é importante você ficar até o final do vídeo, para entender o que a gente está colocando aqui. Então a primeira coisa é o seguinte, tá? A gente sempre fala da questão dos pesos, né? É uma questão que para mim é uma questão de suma importância, você levar em consideração a demanda dos pesos, tá? E aí, consequentemente, o que a gente tem? Eu conectei aqui a minha mesa para poder marcar para vocês melhor aqui essa relação. Bom, então aqui, ó, a gente coloca sempre aqui, ó, pesos, né? Então você sabe que a gente tem pesos diferenciados para cada universidade, e eu fiz uma comparação de algumas a gente não tinha as notas de 2021, mas tinha a nota de 2020. Então a gente fez algumas comparações para vocês entenderem o que aconteceu em 2020, sem pandemia, é claro, e 2021 com pandemia, né? E agora, aquela interrogação, né? A gente com pandemia ainda, mas ainda com a situação das universidades, ainda muitas universidades não voltaram e etc. Bom, então vamos para a Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Juiz de Fora, tá? Nota de peso 1, tá, galera? Peso 1, levando em consideração aqui peso 1. 805, tá? 782 para L1, 742 para L2, 793 para L5, que é somente escola pública, e 756 para L6. Aqui eu tenho L10 e 671. As outras notas não foram divulgadas, tá? Tanto que você vai ter o seguinte, na Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares, eu tenho 796, também peso 1, hein? Só que quarta chamada, atenção para isso. Então, na comparação, Governador Valadares está melhor. Primeiro você tem 9 pontos a menos e quarta chamada. Então, atenção aí. Na L1 também, de 754, assim como L2, 737, terceira e segunda chamada. 787 para L5 e 747 para L6. Então, assim, na comparação, a primeira dica que vai hoje, na comparação Juiz de Fora e Governador Valadares, o Governador Valadares levou vantagem, tá? Então, 676 L9, quarta chamada, tá? Lembrando que L9, L10, L13, L14 são notas para pessoas com deficiência, então é importante levar em consideração que existe uma eliminação grande, sim, infelizmente, mas existe uma eliminação grande, principalmente em questão de documentação, assim como as cotas onde você tem PPI, também existe uma eliminação grande, tá? Então 676 para L9 com quarta chamada, 669 L10 e 689 L14. L13 a gente não teve acesso às notas. E aí vamos para uma das mais concorridas de toda Universidade Federal de Minas Gerais, que tem 2 semestres, tá? Ela faz um SISU somente, mas chama para 2 semestres. Olha só, peso 1 também, já marquei aqui, 817 para ampla, 785 para L1, 754 para L2, 805 para L5 e 766. Então, na comparação com o Juiz de Fora, que também é peso 1, não tem dúvida, né? O Juiz de Fora tem notas muito mais baixas, tá? L9 somente no segundo semestre, L10 698, segundo semestre L13 e L14 também segundo semestre. Então,
nessa comparação, vocês já viram o que aconteceu, tá? Agora nós vamos dar a comparação o seguinte, quem tem pesos diferenciados, porque o peso faz diferença sim nessa nota. Então nós temos R3, né, no peso da Unifal, né, Alfenas, que é redação peso 3, natureza peso 3, humanas peso 2, linguagem peso 2 e matemática peso 2. Então eu tenho 2 com peso 3 e 3 com peso 2. 807 com segunda chamada, 764 na quinta chamada, 750, 794 na segunda chamada, que é difícil você ter segunda chamada L5, tá, galera? E 755 L6. Eu tenho L10 610 segunda chamada. Essa, para mim, é uma nota bem surpreendente. Então, atenção, galera. PCD L10 Alfenas com nota 610 na segunda chamada, tá bom? E 701 L13 já é uma nota, para mim, esperada, inclusive baixa, mas esperada. Então, atenção total para isso. Aqui, a dica maior vai para L10, considerando os pesos. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí vocês vão ver que eu coloquei tanto a Federal do Vale do Jequitinhonha quanto a Uberlândia. Você sabe que existem outras universidades, e a gente não teve, às vezes a gente não tem acesso a todos os dados, Viçosa, etc. Aqui me chama muito a atenção o seguinte, na UFO 2020 e 2021. Primeiro são as duas notas. Olha só, vamos fazer uma comparação considerando que a gente tem o mesmo peso 2020 e 2021. 772 na 11ª chamada. Isso me chama muito a atenção para agora. Levando em consideração da quantidade de faltas que a gente tem, levando em consideração, claro, que ampla, não teve tantas faltas assim, mas vocês já viram que eu coloquei um vídeo falando sobre isso, e nós vamos colocar um vídeo de cada estado falando de cada falta e etc, tá? 746 é uma nota para mim baixa, para L1, na 6ª chamada, tá? Isso em 2020. 721 para L2, tá? Uma nota baixa também. 748 L5 na segunda chamada, nota baixa, e L6 635 na 11ª chamada. O que leva em consideração isso, galera? Na UFO existem várias chamadas, existe uma questão muito importante. Existe um rigor muito grande na heteroidentificação. Isso é muito interessante para vocês, a gente já fez um vídeo aqui e vamos continuar falando. L9 653, L10 656, L13 695 e, para mim, a que mais chama atenção é L14. Por que L14? L14 é Escola Pública, PPI, PCD. 458, 7ª chamada. Então, atenção total para isso. Isso aconteceu em 2020, sem pandemia, tá? Sem pandemia. E é claro, e aí tem uma outra questão importante. Nota de corte fantasma. Então, entra isso também. Você sabe que não tem mais, a gente já explicou isso, já colocou vídeos, etc. UFO 2021, 796, segunda chamada. 757, segunda chamada. Não é uma nota tão alta assim, pelo contrário. 728, segunda chamada. Também é uma nota baixa. Mas, Roberto, tem um peso? Sim, o peso, ele só tem natureza com peso 2, tá? 778 com segunda chamada, 728 na segunda chamada. L9, 709, eu acho que até a nota foi elevada, 654 para L10, normal, 748 também L13 e 673 para L14. Então, nos PCDs, nota normal, mas nas cotas eu tenho notas mais baixas aqui, então fica a dica aí da UFO para vocês darem uma olhada, com peso 1 em todos e somente peso 2 em natureza. Na Universidade do Triângulo Mineiro tem o peso 2 em natureza e humanas. Engraçado, né, cara? Medicina com peso 2 em humanas também. Então, geografia, minha matéria, é importantíssimo aí para você pensar em medicina no Triângulo Mineiro. Nota de corte, 793, 755, excelente. Aí chama atenção, pessoal que é L1 aqui, ó. 721 também,
nota baixa. 779, aqui também eu acho que é uma nota razoável. 736, aqui também. Então, assim, Triângulo Mineiro com notas bem abaixo do que é o normal, de uma forma geral, levando em consideração aquilo que a gente falou em relação aos pesos. L9, 687, L10, 668 e L14, 654. Tirando os 458, é a menor nota para L14. Tá? São João del Rei, então nós temos 797 da segunda chamada, 769, 730, uma nota baixa também, 790 L5 e 714, essa que me chama muito a atenção, sétima chamada, levando em consideração que L6 é escola pública, tá? Mais PPI, tá bom? Escola pública e PPI. É isso que me chama bastante atenção. Outro que me chama atenção é essa aqui. Apesar da nota não estar muito baixa, sétima chamada tanto para L10 quanto sétima chamada para L14, 675. E as notas não foram baixas, tá? São João del Rei, a nota não foi baixa. Então atenção para isso. E aí eu fiz uma comparação de notas em 2020, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, tá? Tanto em Diamantina, se eu não me engano, tá? E Teófilo Otoni. Então, 789 também com pesos, tá? 789, 779, lembrando que segunda chamada. E aí, fazendo uma comparação, é mais complicado. Por quê? As notas maiores estão em Diamantina, entretanto, a nota de L2, Teófilo Otoni, é 735 e L6, 729. Lembrando que L2 e L6 precisam da cota PPI. Então é importante considerar isso, galera. É importantíssimo considerar isso. E Ouro Preto, que também a gente pegou a nota de 2020, e muitas vezes a gente não tem a nota de 2021, galera. Então a gente precisa fazer uma comparação. E aí, novamente, em 2020, a gente tem 799 peso 2, 763, oitava chamada, 799, segunda chamada, 763, oitava chamada, 731, nona chamada, 785. Você vê que L5 é muito difícil ter algumas, pode ter uma chamada às vezes, porque a escola pública é muito difícil, tá? 753, duas chamadas, no L10, 656 e no L14, 697. Então, Minas Gerais chama muito atenção primeiro pelo número de vagas. A gente não colocou todas, tá? A gente não colocou todas, você viu que a gente não colocou todas. Falta universidade aí. Considerando o seguinte, nós temos muitas vagas mesmo, pesos diferenciados, então a estratégia começa a pensar, se eu fui muito bem em natureza, tenho que ir bem nas outras, mas fui muito bem em natureza, de repente o peso 1 não é bom para, por exemplo, Juiz de Fora, Federal de Minas Gerais, mas vai ser muito bom, por exemplo, para Ouro Preto, para outras regiões. Por quê? Porque você está com uma nota muito boa, muito acima, e a gente já colocou até uma comparação de notas de 2019 para 2020 aqui. Você deu uma olhada nas margens de notas. A gente vai colocar 2021 para vocês também verem como é que isso acontece, tá? Então, o objetivo do vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Sempre a gente pede para vocês deixarem um like aqui. Nosso trabalho é um trabalho sério pra caramba, sempre tentando trazer as informações necessárias para vocês, para que vocês consigam, claro, chegar lá na universidade com todas as informações. A gente não vai deixar de lado ciência da computação, engenharia, pelo contrário, vamos falar de todas. É porque aqui a gente tem os dados bem mais mastigados, mas nós vamos trazer todos os dados importantes para vocês. Galera, desde lá agradeço demais a vocês, espero que tenha ajudado muito, tá? E até, claro, o nosso próximo vídeo, você deixando esse like, você se inscrevendo no canal, dando essa moral aí pra gente. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.